Certo. Então, o nosso eixo temático, o nosso ramo da física que nós vamos estudar agora é a dinâmica. A dinâmica estuda como que os corpos adquirem velocidade. Por exemplo, um corpo está parado e de repente ele começa a se movimentar com determinada velocidade. Teve uma mudança do estado daquele corpo, e isso é provocado por uma coisa chamada força. E é isso que nós vamos estudar na dinâmica, nós vamos estudar as forças. Além disso, a força é a grandeza responsável por fazer a aceleração. Você lembra da aceleração? Medida em metros por segundo ao quadrado? É graças à existência de forças que nós temos a aceleração. Inclusive, essa é a segunda lei de Newton que nós vamos estudar. As famosíssimas leis de Newton são três. A lei da inércia, o princípio fundamental e ação e reação. São as três leis de Newton que nós vamos estudar. Não na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos ficar atentos aos conceitos iniciais e a ideia de vetores e resultante. Tá bom? Então vamos começar da seguinte maneira. Vamos colocar o título da aula. Forças, conceito e resultante. E daí vamos começar aqui. Então, duas anotações que eu quero que vocês façam sobre o que é uma força. Força é uma grandeza da física responsável por mudar o estado de um corpo. Ou seja, se ele estava parado, ele pode começar a se mover pela aplicação de uma força, então. E caso caso exista uma força que é resultante, nesse caso teremos uma aceleração. Isso aqui é muito importante que vocês decorem. Inclusive é o enunciado da segunda lei de Newton e nós vamos ter uma equação para isso aqui. Então é bom que vocês já saibam o conceito. Nós vamos ter uma devolutiva, tá, pessoal? Que eu vou postar aí no final de semana, eu posto ela. E essa devolutiva, vocês precisam mandar print de participação dessa aula e da aula de semana que vem. Caso alguém que está assistindo a aula esteja assistindo ela no YouTube gravada, daí é legal que você manda um print que você assistiu ela ali no YouTube, tá? Bem tranquilo. Pode mandar esse print, vai servir também. E daí assim, ó, as anotações das duas aulas, dessa aula e da aula da semana que vem, vocês precisam enviar lá também. Faz parte da nota de vocês. E é claro, as 10 questões do plano, que será postado no final de semana e vai ter prazo de uns 10 dias para vocês fazerem. Vamos ao nosso segundo tópico aqui.
que é a força resultante? Naturalmente, em um corpo não está agindo uma força só, tem várias forças que estão agindo ao mesmo tempo. Caso queiramos transformar todas as forças em uma só, então precisamos obter a força resultante. Então, a força resultante é a força que resulta da junção de todas as que agem em um corpo. Suave! É isso, meus amigos. Esse é o conceito de força resultante, então. Esperar alguns instantes. Esperar alguns instantes aí para vocês terminarem de copiar. E daí eu vou passar para vocês sobre os vetores, tá? Eles são bem importantes. Força resultante e agora vamos falar de vetores. Como as forças são grandezas vetoriais, elas precisam ser representadas por vetores. Não basta, portanto, apenas falar o valor da força. É muito importante que a gente represente essa força por meio de um vetor, que é uma setinha, tá? Para a gente mostrar para onde essa força está sendo aplicada, em qual direção, em qual sentido,
e também qual é o tamanho dessa força. Que, óbvio, o tamanho da seta que vai marcar. Vou esperar mais alguns instantes aí. Eu vou fazer um esboço e nós vamos tentar entender o que são essas três características importantes para as forças. Existem dois tipos de grandezas. Existem as grandezas vetoriais e existem as grandezas escalares. A grandeza escalar, vou colocar aqui uma observação. Ó, observação. Grandezas escalares só precisam de valor para fazerem sentido. Apenas valor. Já as grandezas vetoriais, como eu escrevi ali embaixo, as grandezas vetoriais, elas precisam ser representadas por meio de vetores. Apenas o valor não é suficiente. É necessário do valor, da direção e do sentido também. Então, coloquei aí o bloquinho, ele está sendo puxado por uma força, representado por um vetor, de tamanho, de módulo 15, tá? A força vale 15. Mas além do valor da força, é importante que a gente anote, que a gente entenda a direção e o sentido onde aponta. A direção, ela pode ser três direções, basicamente. Ela pode ser, vou escrever aqui, ó, horizontal, vertical e diagonal. São as três direções que pode ser. Ele pode estar na horizontal, ele pode estar na vertical ou ele pode estar na diagonalzinha. Nesse caso, essa força está na horizontal. Não se esqueçam, horizontal tem a ver com horizonte, ó. Pensa tipo assim, ó, tem a montanha, ali tem uma montanha. E aqui é o horizonte, ó. Então, desse jeito é o horizontal. Vertical é dessa forma aqui. Esse é vertical. Vertical, horizontal. E se tiver tipo atravessado desse jeito ou desse jeito aqui, estamos falando do sentido diagonal. Tranquilo? Então, seguinte, essa força, ela naturalmente, ela tá na horizontal, tá? Essa é a direção dessa força. Veja, eu te falar 15 não responde qual é a força. É necessário que eu diga que são 15 na horizontal e é necessário que eu fale também o sentido. Sentido para onde aponta é a ponta que aponta. Então você olha para a ponta, beleza? Para a ponta da seta. O sentido para onde aponta é a ponta que define. Então veja, o valor, o módulo, vale 15.
a direção é horizontal e o sentido para onde aponta, que é a ponta que aponta, é para a direita. Então a resposta é para a direita. Beleza? Mais uma vez para ficar show. Módulo é 15, a direção é horizontal e o sentido para onde aponta é para a direita. Ok, vou colocar outra força aqui. Newtons também. Aí tem sempre alguém para me perguntar, professor, vai ser sempre 15 newtons? Obviamente não. Então assim, ó. Vamos olhar para essa força aqui agora. Qual é o módulo dela? Qual é o módulo dela? O valor dela é 15. Qual é a direção dela? Horizontal também. Ela também está na horizontal. E o sentido para onde aponta, que é a ponta, né? Está apontando para a esquerda. Aponta para a esquerda. Você pode colocar também que aponta para o oeste, se você manja de direção geográfica, tá? Norte para cima, sul para baixo, leste para a direita e oeste para a esquerda. Aí tem os pontos colaterais também, se estiver apontando para, tipo aqui na diagonal, tu pode dizer também, se você souber. Mas bem tranquilo, pode falar para a esquerda mesmo, o sentido não tem segredo. Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês pensarem um minutinho aí sobre isso. Pergunta que eu faço para vocês. Essa força da direita e a força da esquerda, elas são iguais? Respondem no chat para mim. A força da direita e a força da esquerda, elas são iguais? Sim ou não? Ou não sei. Se tu não souber, coloca não sei. Esperar um minutinho para vocês pensarem e já vou dar a resposta. As duas forças são iguais? Sim ou não? Para quem diz que sim, então lamento informá-los, mas as forças não são iguais. Elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Lembra que eu falei para vocês que as forças são grandezas vetoriais? Então elas precisam de três coisas. Não basta apenas o valor. Não basta apenas o módulo. É necessário o módulo, a direção e o sentido para onde aponta. O módulo é o mesmo? Sim, as duas valem 15. A direção é a mesma? Sim, as duas estão na horizontal. E o sentido para onde aponta é o mesmo? Óbvio que não. Uma aponta para a direita e a outra aponta para a esquerda. Então são sentidos diferentes. E por isso essas forças são diferentes. Então, gente, anota isso. Tenta anotar ali com as suas palavras mesmo. Mas falar apenas o valor não é suficiente para você conhecer a força. Porque nós estamos falando de uma grandeza que é uma grandeza vetorial. Ela precisa de módulo, direção e sentido para onde aponta. Agora eu vou passar para vocês como que você junta duas forças. Como é que você obtém a força resultante.
Como que você encontra a força resultante? Vamos aos exemplos. Beleza, tá aí o exemplo 1. Como é que nós vamos encontrar o valor da força resultante? Assim, ó, forças que estão do mesmo lado, elas podem ser somadas. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Para encontrar o valor da resultante R, eu vou somar as forças do mesmo lado. 100 mais 80. Isso aqui vai dar 180. Então, eu posso fazer um desenho novamente, eu posso refazer esse desenho aqui de cima. Deixa eu organizar isso aqui melhor. Eu posso refazer o desenho ali de cima, colocando esse valor 180, como uma força só, puxando aqui para a direita. Isso por quê? Porque as duas forças estão puxando para o mesmo lado. É como se elas estivessem se ajudando. Beleza? Então está respondido o exemplo 1. O valor é 180. Exemplo 2.
Vamos colocar aqui uma força de 10 newtons puxando para cá. Uma força de 5 newtons puxando para cá. 6 puxando para cá. 5 puxando para cá. Então agora sim, gente. O primeiro passo sempre vai ser juntar todas as forças que estão do mesmo lado. Então veja, do lado de cá, nós podemos juntar o 5 e o 6, que vai dar uma força de 11, puxando para a esquerda. E aqui do lado direito, nós podemos juntar o 10 e o 5, que vai dar uma força de 15, puxando para a direita. Agora o que a gente faz? Agora a gente vai redesenhar. Vai refazer o desenho com os valores que a gente obteve. 11 puxando para a esquerda. 11 newtons puxando para a esquerda. E 15 newtons puxando para a direita. E agora essa parte é muito importante. Essa parte de agora é muito importante. Agora, quando elas estão, veja, essas duas forças estão na mesma direção, vocês concordam comigo? As duas estão na horizontal. Só que elas estão em sentidos contrários. Sempre que isso acontecer, a gente pode juntar elas fazendo a maior menos a menor. Então a resultante, nesse caso, é a maior menos a menor. 15 menos 11. Isso aqui vai dar 4. Quando elas estão... Eu já escrevi isso, tá bom? Ali atrás eu escrevi isso para vocês. Vou refazer o desenho de novo. Sempre importante vocês irem refazendo o desenho para conseguir se organizar. Nesse caso, nós teremos uma força de 4 newtons puxando para a direita. Então é isso, espero que você tenha gostado da aula. Na próxima aula a gente vai fazer um aprofundamento, vai fazer vários outros exemplos e entender caso a caso em que acontece a resultante de forças para que vocês consigam aplicar de forma adequada a segunda lei de Newton que nós vamos estudar mais para frente. Beleza? Muito obrigado pela participação, até a próxima. Valeu!